Vamos começar, pessoal? Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. Quem não me conhece, quem é novo por aqui, eu sou Vera Poli e a gente fala sobre, basicamente, a gente fala sobre como parar de fumar. Mas a gente fala também sobre outras coisas, mas sempre ligado a bem-estar, a ultrapassar dificuldades, ultrapassar dependências, sejam elas quais forem. Mas hoje a gente vai falar por que você não consegue parar de fumar. Primeiro, não se sinta de jeito nenhum diferente. Grande maioria das pessoas não conseguem parar de fumar sem uma ajuda, sem uma orientação, grande parte. Por quê? Porque o tabagismo é uma dependência forte, difícil de ser superada. Não é impossível, mas exige disciplina. Não tem nada daquilo assim, precisa ter força de vontade. A vontade é volátil, ela vem e volta, ela chega e vai embora. O que a gente precisa ter é disciplina, porque tem um dia que a gente, por exemplo, tá frio, tá chuva, a gente não quer levantar da cama, tá gostoso, mas tem que levantar, tem que trabalhar. Tem que levantar porque tem que levar uma criança na escola, tem que levantar porque tem uma consulta médica, tem que levantar, a gente levanta, mesmo não querendo, né? E com cigarro é a mesma coisa. Na verdade, ninguém quer parar de fumar, porque fumar é gostoso. As pessoas precisam parar de fumar e é completamente diferente, né? Então, quando a gente precisa parar de fumar, o que precisa? A gente precisa ter disciplina. É normal não conseguir parar de fumar sozinho, sem orientação, é super normal. Porque, como eu estava dizendo, é difícil parar de fumar, é difícil, a dependência da nicotina é muito forte. Ela só perde para a dependência do crack, mas ela ganha de todas as outras dependências. É mais fácil você largar a bebida do que largar o cigarro, a nicotina, né? Então, o nosso método Livre Sem Fumar, o que a gente ensina? A primeira coisa, para conseguir parar, tem que se preparar. Então, muita gente não consegue parar de fumar simplesmente porque pega, joga o cigarro fora e, vou conseguir, com força de vontade eu consigo. Tudo errado, tudo errado. Raramente alguém vai conseguir fazendo assim. Tem os que conseguem, mas é mais o homem. O homem tem mais facilidade de largar o cigarro do que a mulher. Então, como é que faz para dar certo? Se prepara. Aí dá certo para todo mundo. Se prepara como? Primeiro lugar, a gente tem que saber coisas e fazer coisas. Na verdade, a gente se prepara para tudo na vida, né? Até para preparar um almoço, um jantar, a gente pensa, o que eu tenho na geladeira, o que já está pronto, o que eu preciso fazer, o que eu preciso comprar. Existe uma preparação. Você vai sair de manhã de casa, você se prepara, toma um banho, vê que roupa vai pôr, se está frio, se está calor, sempre tem um preparo para alguma coisa. Imagina para parar de fumar, que exige exige determinação, persistência, né? O que a gente precisa saber? Conhecer o que acontece no nosso corpo quando a gente joga o cigarro fora. E basicamente o que acontece são abstinência. E vem os sintomas da abstinência. O cérebro fica bravo que não está chegando mais nicotina lá. O que ele faz? Manda alguns sintomas desconfortáveis, como irritabilidade, ansiedade. Às vezes o fumante tem a impressão do aumento da ansiedade, dor de cabeça, dificuldade para concentrar. Tem uma série de sintomas da abstinência. Então você precisa conhecer e você precisa... O que eu vou fazer quando eu largar o cigarro e ficar irritado? Toda vez que eu estou irritado, o que diminui minha irritação? Ouvir uma música, sair para dar uma volta no quarteirão, o que eu faço? Normalmente você tem que se perguntar assim, o que me acalma? E fica preparado. A hora que você jogar o cigarro fora e você sentir irritabilidade, lança a mão do que você já sabe que te acalma.
e assim por diante. Presta atenção, se informa quais são os sintomas da abstinência e se prepara para eles, porque eles virão. Para algumas pessoas vão vir mais forte, outras vão vir fraquinho. Para algumas pessoas vem com muita frequência, assim, no dia vem 5, 6 vezes. Vem assim, que eu digo aquela fissura, sabe? Aquela vontade louca de fumar. 5 ou 6 vezes no dia. Tem pessoas que já vão sentindo 1 ou 2. Pessoal, eu tenho 65 anos. Eu fumei muito durante muito tempo. E eu fumava 2 maços por dia. Quando eu resolvi parar de fumar, em 5 dias eu tinha superado todo o desconforto e não foi muito forte. Eu me surpreendi. Foi tranquilo de aguentar, de superar. E eu nem conhecia essas dicas que hoje eu estou dando para vocês. Então, assim, saber quais são os sintomas e se preparar para eles. Uma outra coisa que a gente precisa é conhecer nossos gatilhos ou nossos ganchos. Tem gente que chama de gatilho, tem gente que chama de gancho, mas é tudo aquilo que nos desperta a vontade de fumar. Então, por exemplo, lugares, às vezes a gente vai num lugar onde a gente costumava fumar, tipo um restaurante, um barzinho, encontrar amigos, num happy hour, lá a gente costumava fumar. Se a gente for nos primeiros dias lá, vai dar uma super vontade de fumar. Pessoas, amigos ou familiares fumantes, quando a gente encontra com essas pessoas, avisa eles, eu estou num processo de parar de fumar, não me oferece cigarro, se possível não fuma perto de mim. E outra coisa, emoções. Às vezes você nem está pensando no cigarro, mas você fica triste com alguma coisa, você fica chateado, fica preocupado, fica deprimido, fica sentindo solidão, sente raiva e você imediatamente pega um cigarro. Então, por que é importante a gente ficar preparado para os ganchos ou gatilhos? Porque na hora que eles vêm, a gente tem que saber segurar. É porque eu encontrei a Maria e me deu vontade de fumar. Eu vou dar uma volta no quarteirão, eu vou fazer algumas coisas, vou dar umas dicas já. Tá? Fica aí, até o finalzinho, não vai demorar muito, que eu vou dar umas dicas, tá? Como fazer para enfrentar a fissura. Mas é bacana você reconhecer. Então, por exemplo, toda vez que eu acabo de almoçar, eu fico louca para fumar. Acabo de tomar um café, fico louca para fumar. Então, presta atenção, levanta da mesa, não fica na mesa batendo papo. Deixa de tomar café alguns dias, os primeiros dias, sabe? Tenta controlar, tenta você ficar. Olha, a partir do momento que você parou de fumar, quem está no comando é você, não é mais o cigarro. Não é ele mais que vai mandar em você, é você que vai decidir os passos, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. E nós aqui do Livre Sem Fumar, a gente pode te ajudar. Falamos dos sintomas da abstinência, falamos dos ganchos e gatilhos, agora eu quero falar uma outra coisa. Isso tudo ainda no preparar, antes de jogar o cigarro fora. Quero falar do luto. Luto para o cigarro? Sim, luto para o cigarro. Luto. Assim como a gente sente falta de um ente querido, de um amigo, quando o amigo vai embora, ou por morte, ou vai morar longe, a gente sente falta de cigarro. Sabe por quê? Muitas vezes, a maior parte das vezes, o cigarro para o fumante é um amigo, é um companheiro de todas as horas. Os fumantes falam isso. Ele está comigo para o que deve nos momentos bons e momentos ruins. Então, quando a gente decide parar de fumar, a gente sente luto, a gente sente falta do companheiro. Às vezes já não é mais nem falta física, porque com 5 dias o teu corpo não está mais pedindo nicotina. O cérebro já está reaprendendo a produzir dopamina, os neurotransmissores sem a nicotina, né? Mas você tem um luto. Então, às vezes você tem vontade de fumar pelo luto, por sentir falta na hora que você está com depressão, de ter aquele companheiro, sabe? Na hora que você está sentindo solidão, de ter o companheiro.
Então, isso é importantíssimo. Luto, presta atenção. Quando você quiser, depois de uma semana, você já largou o cigarro, mas você está louco para fumar, você pensa, para que eu quero fumar? O que vai atender em mim esse cigarro? Vai atender uma depressão, a minha ansiedade? O quê? Só estou contando, só estou falando por que você não consegue parar de fumar, vocês, né? Primeiro porque não se prepara, então não conhece os sintomas da abstinência, não conhece gatilhos e ganchos e não sabe como lidar com o luto. E agora eu vou falar de técnicas de prevenção à recaída. Então você conseguiu parar, mas o que vai fazer na hora da fissura? A fissura é aquela vontade louca de fumar. Primeiro, gente, presta atenção agora que é bacana isso. Você vai tomar, de preferência, já deixa do teu lado uma garrafinha com água gelada. Por que gelada? Porque quando você puser água na boca, você vai conseguir sentir todo o caminho da água, desde a boca, na traqueia, no esôfago. A gente sente até chegar no estômago. Enquanto você estiver prestando atenção nesse caminho da água, você esqueceu de pensar no cigarro. É assim que funciona. Pessoal, tem alguns estudos de neurociência que mostram que nós temos por volta de 70 mil pensamentos por dia. A cada dia a gente tem 70 mil pensamentos. E a gente não pensa tudo ao mesmo tempo. Os pensamentos se sobrepõem uns aos outros. Às vezes a gente fala assim, nossa, minha cabeça está cheia, eu estou pensando tudo ao mesmo tempo. Não estamos, é só impressão. Porque os pensamentos mudam tão rápido que a gente acha que está pensando tudo ao mesmo tempo. Mas a gente só é capaz de pensar numa coisa de cada vez. Então você está morrendo de vontade de fumar, você está pensando no cigarro, mas tomou uma água gelada no cigarro, tá? Outra coisa, outra dica bacana, fruta gelada. Também deixa na geladeira lavadinho, porque não dá tempo de você, na hora que está com muita vontade de fumar, pegar a fruta, lavar, você vai acender um cigarro, vai achar mais fácil. Então, deixa pedacinhos de, sei lá, de abacaxi, deixa a uva gelada, uva é fácil, né? Você pega uma bolinha e deixa preparadinho na geladeira frutas. É o mesmo processo, tá? De sentir o caminho da fruta. Terceiro, corta palitos de legumes, Deixa já cortadinho, como eu falei, deixa preparado na geladeira. E aí, isso ajuda no luto, inclusive. Por quê? Porque você pode ficar segurando o palito na boca, nas mãos, e pode ir degustando o palito de cenoura ou de pepino, o que você quiser. Isso é super legal. Isso é bem legal, mas já tem que deixar pronto na geladeira também. Porque tem uma seguidora nossa que ela fala, na hora que bate a fissura, você não pensa em nada, você só quer fumar. Então, tem que estar tudo pronto, assim, a água gelada, a fruta gelada, o palito de legumes para você pegar, tá bom? Deixa eu falar uma coisa. Eu fiz uma pergunta outro dia, qual é a maior dificuldade para parar de fumar, que eu ia comentar aqui hoje. As pessoas falam que é ansiedade, mas eu vou contar. A ansiedade, fumar traz ansiedade, não é o contrário. Embora as pessoas entendam que o cigarro controla a ansiedade, é só naquele momento, depois ela vai voltando e cada vez mais forte. Muito obrigada pela presença por aqui, continuem aqui a semana toda, vai ter postagem, a gente vai sempre trazer conteúdo e dicas interessantes e a semana que vem a gente se vê, tá bom? Obrigada, tchau!